Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como se vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: torne saudáveis estas águas, já não poderá dar morte nem esterilidade. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre uma cidade abençoada por Deus. Nós estamos passando por esses momentos de adversidade, de pandemia, e nós estamos vendo muitas cidades sendo assoladas por esse vírus, muitas cidades precisando de cura para esse mal, mas também todas as cidades também sofrem adversidades com outros males e precisam ser curadas, precisam ser abençoadas por Deus, para que os males não cheguem a ela. E hoje nós vamos falar sobre a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade que tinha também o seu problema, estava sofrendo com um grande mal. Eles não tinham coronavírus, mas toda a cidade tinha um problema. A cidade era uma cidade bem situada, todavia as águas daquela cidade eram ruins e também, como consequência disso, a terra era estéril. Eliseu chegou naquela cidade e pediu para que alguém trouxesse para ele um prato novo de sal, e lhe trouxeram, e nós podemos observar que Eliseu deita aquele sal naquelas águas e elas são restauradas, elas se tornam saudáveis, e diz a palavra de Deus que até o dia de hoje as águas de Jericó ficaram e são saudáveis. Essa cidade recebeu uma grande bênção de Deus. E a sua cidade, meu amado irmão, minha amada irmã, também poderá receber uma grande bênção de Deus. O que nós vemos nesse texto da palavra de Deus? Nós vemos, em primeiro lugar, uma cidade boa. A cidade era bem situada. Jericó era uma cidade que era a porta da própria terra de Canaã. E nós podemos observar que Deus abençoou grandiosamente aquela cidade, muitas vezes. Aquela cidade, há muito tempo atrás, ela era cercada de muralhas, mas quando o povo de Israel entrou na terra primitiva, ele venceu aquela batalha, fazendo as muralhas de Jericó caírem. Foi também na cidade de Jericó que o Senhor Jesus Cristo curou aquele cego, e também levou o próprio Zaqueu à conversão. Muitos sinais, muitas bênçãos ocorreram naquela cidade, e dentre eles esse sinal, quando o profeta Eliseu age naquela cidade. Uma cidade boa, uma cidade importante, próxima do Mar Morto. Não sei como é a sua cidade, se é grande, se é pequena, mas a tua cidade também poderá ser abençoada. Mas, caminhando um pouco mais, nós podemos observar nesse texto que aquela cidade era uma cidade que passava por uma grave adversidade. Apesar dela ser uma cidade bem situada, era uma cidade que estava passando por essa adversidade. As águas, fonte de vida, fonte de manutenção da vida, fonte de prosperidade, eram ruins, eram más naquela cidade de Jericó.
e como consequência disso a terra também era estéril. Esse era o problema vivenciado por aquela cidade. E nós, como já falamos, todas as cidades estão enfrentando essa pandemia, a minha, a tua cidade, todos nós estamos passando por essa adversidade. Além desse problema de coronavírus, tem um problema econômico, a economia não tem andado bem, a falta de emprego. Não sei qual é o problema que a tua cidade está vivenciando, e quando a cidade vai mal, todas as famílias vão mal, todas as pessoas também não vão bem. Não sei qual é o problema que você está vivenciando, mas esse era o problema que a cidade de Jericó estava enfrentando. Como é que aquela cidade, apesar de bem situada, tinha esse problema grave? As águas eram ruins, a terra era estéril. Como é que ela venceu? E como é que você também pode vencer os seus problemas? Nós podemos observar aqui como é que aquela cidade venceu o seu problema. Nós podemos ver que aquela cidade, ela começou a ser abençoada por Deus quando o profeta chegou àquela cidade. Eliseu, cujo significado em hebraico é justamente o Senhor é a minha salvação, o meu Deus é a minha salvação. Ele trouxe salvação àquela cidade, e nós podemos ver que Eliseu chegou naquela cidade para pregar a palavra de Deus. A única forma de uma cidade vencer a sua adversidade, a única forma de uma família vencer a sua adversidade é quando a palavra de Deus chega. Eliseu era um profeta, e o profeta era aquele que vinha em nome do Senhor, era uma boca a serviço de Deus, e aquilo que o profeta falava era a própria palavra de Deus. Nós não temos profetas hoje como o profeta Eliseu, mas nós temos a palavra de Deus, que é a profecia. A Bíblia foi escrita pelos profetas e pelos apóstolos, e tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Sabe como é que uma cidade pode vencer o mal? Sabe como é que uma família pode vencer o mal? Quando a palavra de Deus chega. Aí nós lembramos do grande reformador João Calvino, que chegou na cidade de Genebra. Aquela cidade era uma cidade pobre, miserável, era uma cidade promíscua, famosa pelos seus bordéis. Aquele homem de Deus, João Calvino, começa uma reforma naquela cidade, ele transforma aquela cidade, e hoje Genebra é uma das cidades mais prósperas do mundo, uma das maiores e mais importantes cidades da Suíça. É assim que a tua cidade vai ser uma cidade abençoada, quando a palavra de Deus chegar, porque a palavra de Deus ela muda, assim como o profeta chegou em Jericó. Quando a palavra de Deus chega também à cidade, começa a haver prosperidade. Por isso é que o salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando o rei teme ao Senhor, a nação prospera. Mas quando o rei ele é ímpio, a nação cai em ruína. E isso vale para o presidente, para o governador e também para o prefeito da cidade. E também vale para a nossa casa e para a nossa vida. Deus tem que estar à frente, a palavra de Deus tem que ser a lei. Isso é que é fundamental. Como é que aquela cidade foi abençoada? Como é que Deus transformou aquela cidade? Deus transformou aquela cidade quando ela recebeu o bom sal. O que nós vamos observar nesta história? Eliseu, ele vai dizer àquelas pessoas o seguinte: olha, traga para mim um prato novo cheio de sal.
E aquele sal, ao se deitar, ao ser despejado naquelas águas, houve a transformação. Nós precisamos de um bom sal. A própria palavra de Deus vai dizer que nós, discípulos do Senhor Jesus, somos o sal da terra. Para que serve o sal? O sal, ele dá sede. O sal, ele dá tempero e dá gosto ao alimento. O sal, ele cura. O sal preserva o alimento. Assim também como o sal transformou aquelas águas, Deus pode, através do seu bom sal, transformar a vida das pessoas. Por isso é que ele usa um bom prato de sal. O que é um prato novo de sal? O prato novo de sal somos nós, que somos vasos na presença de Deus, vasos de honra, utensílios úteis ao seu possuidor. A Bíblia fala que nós devemos ter sal dentro de nós e paz entre os homens. É o que diz o evangelista Marcos. Sim, o cristão, ele é o sal da terra, ele é um instrumento na mão de Deus para que as cidades sejam transformadas, para que as vidas sejam transformadas. E é isso que você tem que ser na sua cidade, meu amado irmão, minha amada irmã. Assim como Deus usou aquele sal para transformar as águas daquela cidade, Deus tem usado os seus servos, crentes consagrados e piedosos, para transformar a vida da cidade. Você tem sido uma bênção na sua cidade? Você tem sido instrumento na mão de Deus, um prato novo de sal para curar, para transformar? Por que temos que ser o sal da terra? Porque as pessoas precisam ter sede de Deus. As pessoas precisam ver as nossas boas obras para glorificar o Pai que está no céu. Será que você tem sido bênção na sua cidade, meu amado irmão? As pessoas precisam também de terem gosto, terem sabor na vida. Aquele que não tem Deus, a vida dele não tem valor, a vida dele é fútil, a vida dele é sem valor. Ele precisa conhecer a Deus para que a vida dele de fato tenha sabor, tenha gosto, porque assim como o sal dá sabor ao alimento, o crente, ele tem que levar uma palavra boa, uma palavra temperada com sal, para que as pessoas tenham gosto, tenham sentido, deem valor na vida. O sal, ele cura. Quando a pessoa é ferida, ele recebe lá uma salmoura, aquela salmoura tira a infecção, cura aquela ferida. Assim também é o sal da terra. Assim também é Cristo que está em nós. Ele nos usa para que possamos ser instrumentos na mão dele para a cura das pessoas. Quantas pessoas precisam ser curadas? Assim como aquelas águas precisavam ser restauradas, assim também as pessoas precisam ter as suas vidas restauradas, sararem da sua depressão, da sua angústia, da sua tristeza e de outros males. E finalmente, o sal preserva. Estamos diante de uma sociedade que está caindo de podre. A imoralidade, a corrupção e todos os males têm levado a nossa nação à bancarrota, à falência. Estamos vivendo numa sociedade falida, sem ideais, sem sonhos, sem projetos. Vemos muitos jovens alienados. Mas o cristão, quando leva a palavra de Deus, ele é instrumento na mão de Deus para que as pessoas possam ter as suas vidas preservadas, a sua moral preservada, os seus ideais preservados. E é isso que Deus quer e requer de nós. Por isso, meu amado irmão, você que conhece Jesus, você que já é um cristão, você tem que ser um prato novo de sal, você tem que ser usado por Deus para que a tua cidade seja uma cidade abençoada,
seja uma cidade transformada. Por isso que a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é o estado cujo Deus é o Senhor, feliz é o país cujo Deus é o Senhor, feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor, feliz é a família cujo Deus é o Senhor, feliz é a pessoa cujo Deus é o Senhor. Quando o Senhor domina, quando o Senhor reina, quando o Senhor faz a ação, quando Deus age, há prosperidade na cidade, na casa, na família, na vida da pessoa. É isso que nós precisamos. E finalmente, aquela cidade foi abençoada, porque Deus mudou a sorte daquela cidade. Observe bem, quando o prato novo de sal foi despejado sobre o manancial de águas, aquelas águas foram transformadas. Aquela água que era ruim, aquela água se tornou uma água boa. A terra que era estéril foi regada por aquela água boa e houve prosperidade naquela cidade. Aquela cidade foi transformada, porque Deus agiu através do profeta, porque Deus usou aquele prato de sal para transformar as águas daquela cidade, para transformar a vida daquela cidade. E até hoje aquela cidade é abençoada, porque Deus fez um milagre. E a mesma coisa Deus quer fazer na nossa nação, Deus quer fazer na nossa cidade, Deus quer fazer na nossa família, Deus quer fazer na nossa vida. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na sua vida, e Deus vai transformar. Deus vai transformar. Às vezes você está passando por momentos de adversidades, águas revoltas, águas ruins, você está vivendo uma vida fútil, está numa terra estéril. Deus quer derramar sobre você um manancial de águas vivas, uma água boa, uma água transformada, porque Jesus é a água da vida. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Deixa Deus agir na sua vida e Deus vai transformar. Não sei que problema você está vivendo, não sei o que a sua cidade está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: se Deus agir na sua vida, se Deus agir na sua cidade, tudo vai ser transformado. Você quer experimentar essa boa água? Você quer viver numa terra boa? Ou você quer continuar bebendo águas amargas e vivendo numa terra estéril? Deus fala a Salomão dizendo: se esse povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Deus pode dar fim a toda praga. Deus pode solucionar qualquer problema que haja na nossa cidade. Deus quer transformar você. Deus quer transformar a sua família. Deus quer transformar a sua cidade. Se renda a esse Deus e Deus vai te abençoar. Assim como aconteceu em Jericó, vai acontecer na sua vida. Porque o Deus que foi ontem é hoje e vai ser para todo sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?